A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa 12ª pré-aula da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste segundo trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais uma vez estarmos virtualmente unidos para o estudo desta lição. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, graças damos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra para aprendermos um pouquinho mais de Ti. Senhor, eu te peço a Tua bênção, a Tua direção para este estudo. Que através do Teu Espírito Santo, Tu venhas nos dar o entendimento da Tua Palavra. Abençoe a cada lar, a cada família que precisa ser edificada pela Tua Palavra nesta hora. Sê Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer pela sua companhia, sua participação neste canal, dizer a você que tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um dos irmãos e das irmãs em Cristo. Para quem tem sido edificado com essas pré-aulas, você pode nos ajudar a fortalecer este trabalho. É somente deixando aqui o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. Este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Por isso, não esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 12ª lição desta revista que traz como título Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo 128, versículo 1, que diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdade aplicada de hoje nos diz que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Os textos de referência encontram-se no Salmo 127, versículos 1 e 2, e Salmo 128, versículos 1, 2, 3 e 4. E assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O primeiro objetivo desta lição é abordar os temas dos Salmos 127 e 128. Os Salmos 127 e 128 são salmos de sabedoria e abordam o assunto da família de ângulos diferentes, trazendo ensinos e princípios enriquecedores aos lares cristãos, como a necessidade de reverenciarmos a Deus, sermos dependentes dele e reconhecermos as suas ações em nosso favor. Esses salmos também sinalizam a importância de toda a família ser instruída no Senhor e verdadeiramente reconhecê-lo como seu Deus, pois a vida que é edificada sem Deus, na verdade, é uma grande ilusão, frágil e sem propósito. É como o exemplo dado pelo Senhor Jesus de uma casa edificada na areia, onde toda a sua fragilidade é exposta diante das intempéries da vida, não subsistindo nos dias maus, conforme está escrito em Mateus 7, 24 ao 27.
Tópico 1. Salmo 127 e Salmo 128. O Salmo 127 foi escrito por Salomão, conforme notas encontradas nos mais antigos e fiéis originais das Escrituras Sagradas. O rei Salomão reconhecia muito bem a sua necessidade de segurança e confiança em Deus, já que após a morte de Davi, seu pai, ele tinha agora a responsabilidade de reinar sobre Israel, de construir um grande templo para adoração ao Senhor e também um palácio. Ele já tinha aprendido um princípio prático que tem sido motivo de tropeço para muita gente até hoje. Por mais sábia, instruída e rica que uma pessoa seja, somente o Senhor faz prosperar os seus caminhos e o fruto do seu trabalho. O Salmo 127 aborda em sua estrutura a seguinte formulação. Primeiro, exortação sobre a inutilidade do esforço sem a ajuda do Senhor, conforme versículos 1 e 2. Em segundo lugar, a celebração do valor do esforço em que o Senhor seja glorificado, versículos 3 ao 5. E não se sabe quem é o autor do Salmo 128, mas trata-se de um cântico de Sião que também fala do casamento e também parece ser uma continuação da segunda metade do Salmo 127, pois trata das bênçãos de Deus no lar e na família. Subtópico 1.1 Cânticos da Peregrinação. O Salmo 120 marca o início de uma coleção de 15 salmos, que vai do 120 ao 134, cujo título hebraico é Cântico Gradual ou das Subidas, também chamado de Cânticos dos Degraus ou Cânticos de Romagem. O Salmo 127 é o 8º Cântico dos Degraus e o Salmo 128 é o 9º Cântico dos Degraus ou da Peregrinação. Esses salmos são assim chamados pelo fato de serem cantados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém, especialmente nas 3 grandes festas anuais, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Enquanto as famílias iam andando, peregrinando com dificuldade sob o sol escaldante até a cidade santa para louvar a Deus ali nas festas, eles cantavam esses salmos para louvar a Deus e se animar, ao mesmo tempo em que iam lembrando os grandes feitos do Senhor por Israel. Existe uma semelhança entre aqueles peregrinos e os cristãos de hoje. Estamos neste mundo como peregrinos e forasteiros espirituais, conforme está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2 e o versículo 11. A nossa pátria está nos céus, conforme Filipenses 3:20. E a caminhada aqui pode ser árdua, dura e espinhosa, mas sabemos que o nosso esforço não é vão e que brevemente chegaremos à linda cidade, onde adoraremos o Rei Jesus. Enquanto estamos na caminhada, assim como os peregrinos da época do salmista, enfrentamos muitos desafios e sofrimentos, como o desânimo, o cansaço, a fome, a sede de justiça, necessidades diversas, aflições, problemas de saúde, problemas familiares, econômicos e sociais e etc. Naquele dia, a nossa alegria será completa e veremos ali o quanto valeu a pena sermos fiéis e perseverantes na nossa peregrinação até encontrarmos o grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Por isso devemos reconhecer o quanto Deus tem nos abençoado e dizer como o salmista: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Subtópico 1.2 A provisão divina aos seus. No Salmo 127, Salomão nos ensina claramente que a felicidade na vida familiar depende da proteção e da provisão dadas por Deus àqueles que nele confiam. Ele inicia dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. O princípio bíblico ensinado neste salmo é que nenhum talento,
dom, capacidade ou esforço humano vale a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor, conforme Salmo 121, versículos 3 a 8, 2 Samuel 13:34, Cantares 3, versículo 3 e capítulo 5, versículo 7. A palavra casa diz respeito ao lar ou à família, que deve ser alicerçada no Senhor para que possa ser bem-sucedida e subsistir. Como o próprio Salmo explica mais à frente e como o Salmo 128 descreve, a aliança de Deus é a aliança com a família. Temos como exemplos bíblicos o chamado de Abraão para ser bênção a todas as famílias da terra e a decisão de Josué de servir ao Senhor com a sua casa. Segundo o comentário Matthew Henry, aqui somos ensinados a ter atenção contínua na providência divina em todos os interesses desta vida. O rei Salomão era reconhecido em toda a terra por ser um homem extremamente sábio, conforme lemos na Bíblia em 1 Reis 4, 29 ao 34. Ele bem poderia confiar em seu próprio entendimento para construir o templo, para edificar a sua casa ou mesmo para usar estratégias que por si só garantissem a segurança de Jerusalém. No entanto, ele aprendeu com seu pai, Davi, a buscar a direção e bênção de Deus em todos os seus empreendimentos, ser prudente e nunca confiar em sua própria capacidade apenas, e por isso era bem-sucedido. Assim como aconteceu com Salomão, Deus espera que aprendamos esse princípio bíblico. Ele cuida da nossa casa, da nossa família e da nossa provisão quando o convidamos a ser o edificador do nosso lar e confiamos nele. É Deus quem abençoa o seu trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. A presença de Deus em nossos lares fortalece o amor, a união e o cuidado uns para com os outros, não deixando brechas para o desentendimento, a discórdia, a separação. Se você hoje está preocupado ou preocupada com alguma situação difícil na sua família, chame o Senhor Jesus para dentro da sua casa, para resolver esse problema difícil que está tirando o seu sono, o seu sossego, e lembre-se do que Deus nos diz na sua palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. Subtópico 1.3. O temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 inicia com uma afirmação geral de bênção. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. No Salmo 128, o salmista continua falando sobre a importância do temor do Senhor para a família, mostrando que a mesma só desfrutará de verdadeira felicidade se viver no temor a Deus e na obediência. O comentário bíblico Matthew Henry nos diz que, abre aspas, no salmo anterior aprendemos que a prosperidade de nossa família depende da bênção de Deus. Nesse, somos ensinados que a única maneira de obter essa bênção, que traz conforto para a nossa família, é viver no temor a Deus e na obediência a Ele. Os que fazem isso, em geral, são abençoados, conforme os versículos 1, 2 e 4, em particular. Primeiro, eles são prósperos e bem-sucedidos em seu trabalho, conforme o versículo 2. Segundo, seus relacionamentos são agradáveis, conforme o versículo 3. E terceiro, eles devem viver para ver sua família criada, conforme o versículo 6. E quarto, eles têm a satisfação de ver a igreja de Deus em condição próspera, conforme versículos 5 e 6. Fecha aspas. Em toda a Bíblia, os crentes são chamados a amar, temer a Deus e obedecê-lo. Temer a Deus é a atitude esperada do cristão verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso e está diretamente ligado ao amor
e a gratidão a Ele. A Bíblia Sagrada nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Encontramos na língua portuguesa vários significados para a palavra temor, como ter medo de algo ou alguém, recear, tributar grande respeito ou reverência, inspirar respeito. Para nós cristãos, o temor a Deus envolve o elevado respeito e veneração que temos por Deus e sua autoridade e governo, conforme 1 Pedro 2,17, Apocalipse 14,7. A pessoa que não ama a Deus tem uma visão distorcida do Criador e o vê como um Deus que proíbe tudo o que há de bom nesta vida. Um Deus iracundo e vingativo, pronto a punir, castigar as suas criaturas, exercer juízo e não misericórdia. Já aquele que ama a Deus reconhece a sua santidade e benevolência e o teme, ou seja, o reverencia e o obedece, lhe dando o devido respeito e honra, reconhecendo em adoração a sua grandeza e soberania, o seu amor e benignidade. A Bíblia diz que o temor a Deus faz as pessoas se afastarem do mal. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Provérbios 16:6. Quando nos desviamos do mal, nos afastamos do pecado e passamos a andar em obediência a Deus. E isso faz toda a diferença em nosso viver, trazendo-nos as bênçãos do Senhor e até mesmo prolongando a nossa vida sobre a terra, como está escrito. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Provérbios 10:27. O verdadeiro temor a Deus produz em nós o relacionamento, comprometimento e obediência a Deus e à sua palavra. O que caracteriza um discípulo de Cristo é a obediência ao seu ensino, é ser praticante da palavra dele, para então andar nos seus caminhos. De nada nos adianta frequentarmos nossas igrejas, ouvirmos os ensinos dos nossos pastores e vivermos de acordo com as nossas próprias vontades e paixões. Tudo o que aprendemos na palavra de Deus deve ser colocado em prática no dia a dia, em obediência e temor a Ele, pois está escrito, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. O segundo objetivo desta lição é mostrar a importância de dependermos de Deus. Tópico 2. Somos dependentes de Deus. Todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus e somos totalmente dependentes dele, embora muitos não admitam e nem aceitam esse fato. Dependemos do Senhor para recebermos tudo nessa vida, desde o ar que respiramos, as chuvas e as estações que nos dão o alimento, o sustento, a saúde e a própria existência. Não adianta os homens acharem que têm o controle do mundo nas mãos, por causa do avanço da ciência e da tecnologia, pois sempre haverá momentos em que vão se deparar com situações difíceis e fora do seu controle, que certamente os farão reconhecer a sua pequenez, incapacidade, impotência e total dependência de Deus. Basta uma notícia, um fato de alcance mundial como essa pandemia, o diagnóstico ou o resultado de um exame que constate uma doença fora do controle, para que uma pessoa caia na realidade e reconheça sua fragilidade diante de Deus e sua dependência dele. De repente, um único fato fez o mundo inteiro parar, desestabilizou economias e mudou completamente a forma de viver, de trabalhar e de se relacionar com a família e com a sociedade em geral. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas ficou clara e patente a fragilidade humana diante de um único vírus. Quanto mais frágeis somos diante do nosso Deus, o Senhor dos exércitos, dos céus e da terra, que tem o absoluto controle de todo o universo que criou.
Foi exatamente sobre esse grandioso Deus que o salmista expressou a sua total dependência. O rei Salomão aprendeu com seu pai Davi a ser dependente do Senhor, confiar nele e não no seu próprio entendimento. Com certeza, ele conheceu a história vitoriosa do seu pai e agora experimentava a graça maravilhosa de depender do Senhor em tudo que fazia, como veremos a seguir. Subtópico 2.1. O Senhor que edifica. O comentarista ressalta neste subtópico que o primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. Se queremos ter uma casa construída na rocha, que é Jesus Cristo, devemos convidá-lo a adentrar em nosso lar, no nosso casamento, como fizeram os noivos lá em Caná da Galileia, conforme João 2, 1 ao 12. No meio da festa do casamento, faltou o vinho, símbolo da alegria, da felicidade, assim como em muitos lares o amor entre os cônjuges e a alegria também acabou. Ali em Caná da Galileia, o Senhor Jesus deu início ao seu ministério terreno, realizando um milagre extraordinário ao transformar água em vinho e livrar o casal de noivos e suas famílias do vexame e da vergonha perante os seus convidados. Isso nos mostra que quando um homem e uma mulher resolvem se casar, devem convidar Jesus para esse projeto de construir um lar, para que nada venha lhes faltar. Nem o amor, nem a alegria, nem qualquer tipo de provisão. No Salmo 127, versículo 1, o salmista nos assevera que a construção de uma casa é inútil se o Senhor não estiver participando, já que os esforços meramente humanos são insuficientes para trazer a felicidade no lar. O zelo e o cuidado que temos com a família, com o sustento do lar, o trabalho e a segurança nos causam grandes preocupações, principalmente nesses últimos dias. Soma-se a tudo isso a ansiedade causada pelas perdas e a divulgação excessiva de más notícias, veiculadas diariamente pela mídia, o que tem fragilizado emocionalmente a muitas pessoas. Como reagir diante das incertezas da vida e dos seus desafios? A boa notícia vem da palavra de Deus, que edifica a nossa vida, o nosso lar e a nossa família e nos fortalece a fé e a esperança de dias melhores, sabendo que o nosso Deus tem o controle de todo o universo e é Ele quem cuida de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Colocar em prática o que Deus nos ensina na sua palavra é tão importante que Ele instruiu a Josué de uma forma maravilhosa, como seria bem-sucedido em tudo, conforme está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículos 8 ao 9. Muitos ao nosso redor, diante dos desafios e incertezas atuais, estão dominados pela ansiedade, pelo pânico e tentam, por meio de suas próprias capacidades, superar os obstáculos. É claro que não podemos assumir uma atitude totalmente passiva. Temos que nos esforçar e fazer o melhor que pudermos. Entretanto, diante dos desafios existenciais, nossa atitude deve ser seguir a orientação de Deus conforme expressa em sua palavra. Aprenda a depender mais de Deus, confie nele, obedeça-o e verás as maravilhas que só Ele pode fazer por você e pela sua casa. Creia nesta palavra. Subtópico 2.2. O Senhor que guarda a cidade. Temos aqui outra grande verdade escrita pelo salmista. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1, a parte B do versículo. Na antiguidade, a cidade de Jerusalém era cercada de inimigos e precisava de portas e de muros fortes, bem como de vigias alertas dia e noite para não sofrer um ataque surpresa. Sobre a necessidade de Deus guardar a cidade, encontramos no comentário bíblico expositivo que construir e batalhar devem ser concomitantes e por isso os homens de Neemias seguravam as ferramentas com uma das mãos e carregavam consigo uma espada,
Neemias 4, 17, 18. Jesus uniu as duas coisas em Lucas 14, 25, 33. O conhecido pregador inglês Charles Spurgeon chamou seu periódico de A Espada e a Pá, pois seu objetivo era edificar os cristãos e a igreja e lutar contra o pecado e as falsas doutrinas. Ao aguardar sua execução numa prisão romana, o apóstolo Paulo incentivou Timóteo a pregar a palavra e a ser sóbrio, vigilante em todas as coisas, conforme 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Nossa construção será em vão se pais, professores e líderes não cuidarem dos muros e não guardá-los do inimigo. No entanto, temos que entender que por mais que nos esforcemos e vigiemos, a verdadeira segurança vem do Senhor, nosso Deus. Os guardas vigiavam a cidade, mas ao menor descuido ou cochilo poderiam ser atacados e por isso precisavam da proteção extra de Deus. Assim é conosco hoje. Devemos nos esforçar, vigiar, mas buscar a presença e a proteção do nosso Deus para sermos seguros, pois como está escrito, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Na caminhada cristã temos que ser vigilantes contra os ataques espirituais, buscando sempre a presença de Deus para sermos vitoriosos, como está escrito, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41, a parte A do versículo. Quando oramos, buscamos a presença de Deus que nos guarda de todo mal. Salmo 121, versículo 5 ao 8. Subtópico 2.3. Ele dá o sono. Quantas vezes dormimos tardes demais por ampliarmos a nossa jornada de trabalho, maltratando o nosso corpo ou até mesmo perdendo o sono à noite, preocupados com o nosso sustento? Vejamos o que nos diz esse versículo na Bíblia judaica completa. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão a seus amados, mesmo enquanto dormem. Salmo 127, versículo 2. Sobre esse versículo, encontramos na nota da Bíblia King James que, abre aspas, um bom trabalho, uma grande conquista ou lucrativa colheita não são fruto de labuta insana e infinda, mas resultado direto da graça e misericórdia de Deus, conforme Deuteronômio 33, 12, Jeremias 11, 15, Provérbios 10, 22, Mateus 6, 25 ao 34 e 1 Pedro 5, 7. Fecha aspas. Com isso, o salmista não estava nos dizendo que devemos cruzar os braços, dormir até tarde, curtir a preguiça e esperar a provisão sem nenhum esforço. Nada disso. Deus manda que o preguiçoso aprenda a ser diligente e trabalhador com as próprias formigas, conforme está escrito em Provérbios 6, versículos 6 ao 11. Devemos sim trabalhar e fazer o melhor que pudermos para conseguir o nosso sustento, mas não podemos esquecer de buscar a bênção e a direção de Deus em todos os nossos empreendimentos, para que tudo o que fizermos dê certo, em nome de Jesus. O terceiro objetivo desta lição é apresentar os benefícios do temor a Deus. Tópico 3. Os benefícios do temor a Deus. O comentarista diz neste tópico que temer a Deus é procurar viver em conformidade com a sua vontade. Veremos mais alguns benefícios reservados para aqueles que temem a Deus no Salmo 128. Subtópico 3.1. Bem-aventurança. Essa palavra é sinônimo de felicidade perfeita, completa satisfação, principalmente dos eleitos do Senhor. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus nos fala das bem-aventuranças daqueles que herdarão o reino dos céus, onde terão uma felicidade que excede as circunstâncias, que tem a ver com o profundo sentimento de paz e alegria que todos os que foram abençoados com a salvação em Cristo e seu reino devem sentir e desfrutar, mesmo em meio às aflições cotidianas. Vejamos as palavras do salmista.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1. Ele fala aqui da felicidade daquele que reverencia o Senhor, procura lhe agradar, fazendo a sua vontade. A família sempre fez parte dos planos, do projeto e dos propósitos de Deus. Esse também é um salmo da família e vemos nele que Deus deseja que as famílias sejam felizes, que vivam em paz e prosperidade. Não é propósito de Deus que nenhum lar viva em tribulação, sem amor, sem respeito, sem provisão. O lar de quem teme a Deus é diferente. A paz, a alegria, a felicidade, mesmo que passando por dificuldades. Mas a presença do Espírito Santo de Deus na vida da família faz toda a diferença. Quando passam por tempos difíceis, se fortalecem ainda mais na presença de Deus. Os filhos de Deus têm um estilo diferente de viver, uma maneira própria de pensar, de agir, de sentir, que os tornam verdadeiramente felizes e testemunhas das bênçãos do Senhor. Subtópico 3.2. Comerás do fruto do seu trabalho e irás bem. Entendemos como trabalho, o emprego, o ofício ou a profissão de alguém através do qual a pessoa põe em prática suas habilidades, saberes, capacidade, criatividade, etc. Muitas pessoas hoje consideram o trabalho um peso a ser evitado ou até uma maldição em consequência do pecado de Adão. Mas o ensinamento bíblico é outro. O trabalho foi instituído por Deus. A Bíblia Sagrada tem início com a revelação de um Deus trabalhador, em pleno exercício da criação de todo o universo. O trabalho foi projetado pelo próprio Deus antes da queda do homem. Veja bem, a Adão foi dado o trabalho de cultivar e guardar o jardim do Éden, conforme Gênesis 2,15. E também dar nome aos animais, classificar todos, conforme Gênesis 2:19 e 20. Após a queda, o trabalho ficou árduo, dificultoso, mas mesmo assim Deus o abençoa e dá dignidade e sustento ao trabalhador. O salmista reconhece que para quem teme ao Senhor, há prosperidade e felicidade no trabalho de suas mãos. E tudo dá certo para que o sustento da família seja garantido. Se você tem a consciência tranquila quanto aos seus esforços em um trabalho honesto, estando de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, descanse nele, pois os seus esforços serão recompensados pelo Senhor. O fruto do seu trabalho será abençoado e você será um canal de bênçãos para a sua família e para outras pessoas que necessitarem da sua ajuda. É Deus quem te faz prosperar. Se prepare para o mercado de trabalho, se esforce e tenha um bom ânimo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. E por fim, se você teme a Deus, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Subtópico 3.3. Círculo familiar. As bênçãos do Senhor são sobre a família que o teme e passam de geração a geração, beneficiando a igreja e a sociedade em que vive. O salmista finaliza o Salmo 128 nos mostrando a importância da família que teme a Deus. Ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Filhos são uma bênção do Senhor para a família e não um peso ou um estorvo como muitos os consideram. Uma das importantes afirmações do Salmo 127 é o valor dos filhos que Deus nos dá. Por isso devemos valorizá-los, amá-los, ensiná-los nos caminhos do Senhor. Essa responsabilidade é dada por Deus aos pais, que têm a missão de educar a criança, como está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Está cada vez mais difícil criar os filhos no temor a Deus,
nos dias de hoje. E por isso se faz tão necessário que o Senhor seja o edificador da nossa casa, da nossa vida e da nossa família, para que tenhamos a sabedoria de conduzir o lar nos caminhos do Senhor. A sua família é um projeto de Deus e Ele quer abençoá-la cada vez mais. Portanto, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Para concluir, os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Convidamos você, meu irmão e irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com, baixar ali os slides referentes à lição que acabamos de estudar, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. Visite também o blog hinosdaharpa.org. Ali estamos disponibilizando hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, não se esqueça, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito, contribua compartilhando este vídeo com outros irmãos em Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.